No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 6 zonas de treinamento de Inigo San Millan. E por que o Inigo San Millan? Porque ele é o meu fisiologista esportivo favorito. Então, é isso aí. E aí, chat, como é que você tá? Hoje a gente vai falar sobre as 6 zonas de treinamento de Inigo San Millan. Primeiro, me fala quem que é o Inigo San Millan. Fala, tudo certo? Então vamos lá. O Inigo San Millan é um fisiologista do exercício super renomado. Ele é espanhol, professor na Universidade do Colorado e diretor de performance da equipe UAE Team Emirates, que é uma equipe de ciclismo de alto nível. Ele trabalha com atletas de elite como Tadej Pogacar. Além disso, o San Millan é conhecido por seu trabalho em metabolismo energético, especialmente no uso do lactato como marcador e combustível. Ele desenvolveu esse modelo de 6 zonas de treino justamente para individualizar o treino de resistência. E aí, então, vamos falar um pouco sobre a evolução das zonas de treinamento. Tudo começou na década de 60. Fala pra mim quem foi o primeiro fisiologista que introduziu isso no treinamento esportivo? Com certeza. Então, essa ideia de dividir o treino em zonas começou a ganhar fama lá pelos anos 1960. Um dos pioneiros foi o Dr. Per-Olof Åstrand, um fisiologista sueco que foi um dos primeiros a estudar a relação entre intensidade do exercício, frequência cardíaca e consumo de oxigênio. A partir dessas pesquisas, começaram a surgir modelos mais refinados e, com o tempo, outros fisiologistas foram aprimorando esse conceito, combinando nos métodos mais individualizados, como o do San Millan. Tá, e aí então na década de 80 e 90 eles conseguiram evoluir na parte de limiar ventilatório, que é o VT, e o de lactato. Como é que eles mediam nessa época a ventilação e o lactato dos atletas? Exatamente. Lá pelas décadas de 80 e 90, eles começaram a evoluir bastante nesse lance de medir os limiares. Basicamente, para achar o limiar ventilatório, que é o VT, eles faziam testes de esforço com análise de gases. O atleta corria ou pedalava, enquanto usava uma máscara ligada a um analisador de gases, e assim eles viam em que ponto a ventilação mudava de padrão. Já o limiar de lactato, o LT, era medido coletando pequenas amostras de sangue do atleta durante o teste, geralmente furando o dedo, para ver em que momento o lactato no sangue começava a subir mais rápido. Então, eles cruzavam esses dados para definir essas zonas de treino de forma mais científica. Tá, em algum momento eles descobriram que antes eles usavam sobre a frequência cardíaca máxima, só que eles perceberam que mesmo usando o percentual em cima da frequência cardíaca máxima, através da medida de VT e LT, eles tinham algumas dispersões, né? Como é que eles resolveram esse problema? Exato, foi bem por aí. Antes o pessoal confiava muito na porcentagem da frequência cardíaca máxima, tipo, faz 70%, deve ser max se você tá em zona X. Só que eles começaram a perceber que isso variava muito de pessoa para pessoa e não era tão preciso assim. Com a medição dos limiares ventilatórios e de lactato, eles viram que dava para individualizar muito melhor essas zonas. Então a solução foi justamente parar de confiar só no percentual fixo do FC Max e começar a usar esses limiares individuais. É assim que eles resolveram o problema, deixando o treino mais personalizado e preciso. E só uma dúvida, por exemplo, as pessoas podem delimitar tanto o LT quanto o VT através do batimento cardíaco. E uma vez que a pessoa consegue criar as zonas através da medição do VT e LT, as frequências cardíacas do VT e LT 1 e 2, ele vai se alterar com o decorrer do treinamento? Ou a gente pode considerar que ele se mantém constante, a relação da FC com VT e LT? Ótima pergunta. Na verdade, essas frequências cardíacas associadas aos limiares não são fixas ao longo do tempo. Conforme você treina e sua condição física melhora, o ponto em que você atinge o VT1, VT2, LT1 e LT2 pode mudar. E com isso, as frequências cardíacas correspondentes a esses limiares também podem se deslocar. Ou seja, conforme você fica mais treinado, pode ser que você alcance esses limiares em uma FC mais alta ou sustente um esforço maior antes de chegar neles. É um processo dinâmico, então essas zonas podem precisar de ajustes periódicos. Certo. E aí, então, a gente chega na revolução do San Millan. Qual que foi a contribuição do San Millan nessa história toda da evolução das zonas de treino? Exatamente. Então, a grande sacada do San Millan foi pegar tudo isso que já tinha sido desenvolvido e levar a um nível ainda mais personalizado e fisiologicamente preciso. Ele trouxe um foco enorme na individualização com base nos limiares reais de cada atleta, usando não só o lactato e os limiares ventilatórios, mas também o conceito de que o lactato é um combustível e não só um resíduo. A principal contribuição dele foi enfatizar a importância da zona 2, a zona de base mitocondrial, como o grande pilar do treino de endurance.
Em resumo, ele refinou as odas para que elas fossem ainda mais fundamentadas na fisiologia individual de cada atleta, e esse foi um baita avanço. Você esqueceu de falar sobre a função mitocondrial. Eu sei que o Sam Millan ele faz bastante pesquisa em relação a treinamento de zona com a concentração de mitocôndria. Como é que ele fez isso? Ah, com certeza, vamos falar disso. Então, o Sam Millan realmente colocou um foco enorme na função mitocondrial. O que ele fez foi estudar como o treino em zonas específicas, principalmente a zona 2, influencia diretamente a quantidade e a eficiência das mitocôndrias nas células musculares. Ele mostrou que treinar bastante na zona 2, que é aquela zona de intensidade baixa moderada, onde o corpo usa muito a gordura como combustível, leva a um aumento na densidade mitocondrial. E com mais mitocôndrias e mitocôndrias mais eficientes, você melhora a capacidade de endurance, o uso de energia e a recuperação. Em resumo, ele conectou diretamente o treino de zona 2 com o turbo mitocondrial, mostrando que essa é a chave para uma base de endurance muito sólida. Tá, a gente falou um monte de sigla aí, vamos dar uma destrinchada no que é cada um. Vamos primeiro falar sobre o tal do LT1 e LT2, que seria o limiar de lactato 1, limiar de lactato 2. O que eles são, o que eles medem e quando que eles são aplicados? Claro, vamos destrinchar essas siglas. Então, LT1 e LT2 são os limiares de lactato, ou seja, pontos em que a concentração de lactato no sangue começa a mudar de forma significativa. O LT1, o limiar de lactato 1, é o ponto em que o lactato começa a subir um pouquinho acima do nível de repouso, mas ainda de forma bem controlada. Já o LT2, o limiar de lactato 2, é quando o lactato sobe de forma bem mais acentuada, indicando que você está perto ou já em um esforço de alta intensidade. Eles são usados justamente para definir zonas de treino. O LT1 geralmente marca a transição para a zona 2, onde você trabalha na base aeróbica, e o LT2 marca a entrada em zonas de esforço mais intenso. Agora vamos falar sobre o VT1 e VT2, que seria o limiar ventilatório. Como que eles são definidos? Beleza, vamos nessa. O VT1 e o VT2 são os limiares ventilatórios. Eles são definidos com base em mudanças no padrão de respiração durante o exercício. O VT1 é o ponto em que você começa a perceber uma mudança leve na sua ventilação, ou seja, você ainda está respirando de forma relativamente confortável, mas começa a notar que precisa respirar um pouco mais profundamente. Já o VT2 é um ponto mais alto, onde a respiração fica bem mais pesada e ofegante, indicando que o corpo está trabalhando em uma intensidade alta. Em outras palavras, o VT1 é quando você começa a ter que respirar um pouco mais forte, mas ainda está de boa, e o VT2 é quando a respiração já está bem intensa. Esses lineares ajudam a definir as zonas de treino com base na ventilação. Tá, a gente sabe que o LT1, a gente está falando sobre baixo produção de lactato, que significa que a gente está usando mais gordura como combustível. E o VT1, ele se dá a mesma coisa, porque o VT1, ele se dá quando o carboidrato ele começa a ser usado, que, mais uma vez, é quando você começa a consumir mais oxigênio. Por quê? Porque a produção de energia através de carboidrato ele exige mais oxigênio. Então, a gente pode falar que o LT1 e o VT1 eles estão no mesmo ponto? Exatamente, você pegou a ideia direitinho. Em geral, o LT1 e o VQ1 costumam acontecer em pontos bem próximos, porque ambos marcam aquela transição onde o corpo está saindo de um dominante uso de gordura e começando a trazer um pouco mais de carboidrato para o jogo. Então, sim, na prática, eles estão ali mais ou menos no mesmo ponto. O VT1 aparece quando a ventilação começa a aumentar um pouquinho, porque o corpo está começando a usar mais carboidrato, e o LT1 aparece quando o lactato começa a subir um pouquinho acima do nível de repouso. Então, dá para dizer que eles são basicamente dois lados da mesma moeda e aparecem juntinhos. A mesma coisa a gente pode falar sobre o LT2 e o VT2, porque o LT2 ele vai se dar quando a produção de lactato ele supera a capacidade de processamento do organismo de lactato. Então é por isso que ele começa a subir de maneira descontrolada. E a mesma coisa acontece com o VT2. Quando a gente passa desse ponto, a nossa respiração ele passa a ficar mais desproporcional. Então a gente pode falar também que o LT2 e o VT2 ele acontece no mesmo ponto, certo? Exatamente, você mandou bem de novo. O LT2 e o VT2 também costumam acontecer basicamente no mesmo ponto ou bem próximos. O LT2 é aquele momento em que o lactato realmente dispara, porque o corpo não consegue mais processar o lactato na mesma velocidade que ele está sendo produzido. Então a concentração de lactato sobe rápido. O VT2, por sua vez, é o ponto em que a respiração fica bem mais pesada e desproporcional, indicando que você passou de um limiar onde o corpo está realmente em um esforço muito alto. Então, sim, é totalmente certo dizer que o LT2 e o VT2 acontecem praticamente no mesmo ponto e marcam aquela entrada numa zona de alta intensidade.
A gente pode falar que o LT1 e o VT1 ele está em Z2, enquanto o LT2 e VT2 ele está em Z4. É mais ou menos por aí, né? Isso mesmo, você pegou direitinho a ideia. De forma geral, a gente pode sim fazer essa associação. O LT1 e o VT1 costumam marcar o começo da zona 2, que é aquela zona de intensidade moderada, onde você ainda está trabalhando principalmente com gordura como combustível e está num esforço bem sustentável. Já o LT2 e o VT2 estão lá na zona 4, que é uma zona de alta intensidade, onde o lactato já está bem elevado e a respiração está bem ofegante. Então, resumindo, LT1 e o VT1 na zona 2, LT2 e VT2 na zona 4. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre o método San Millan. Como é que ele define os limiares fisiológicos, como é que eles medem isso nos atletas? Fala sobre a integração multifatorial e fala por que ele enfatiza tanto a Z2. Claro, vamos nessa. Então, o método do Samilern foca em definir os limiares fisiológicos de uma forma bem individualizada. Como que ele faz isso? Basicamente, ele usa testes de esforço em laboratório, onde ele mede tanto o lactato no sangue quanto a ventilação. Assim, ele identifica com precisão onde estão os seus VT1, VT2, LT1 e LT2, e sempre olhando para cada atleta de forma única. E aí entra a parte do multifatorial. Ele não olha só um dado, ele integra essas medições com a percepção de esforço, a frequência cardíaca e outros fatores para ter um quadro bem completo. Agora, por que ele enfatiza tanto a zona 2? Porque a zona 2 é o pilar do treinamento de endurance dele. Ele descobriu que treinar bastante nessa zona melhora muito a função mitocondrial, aumenta a eficiência do uso de gordura como combustível e cria uma base sólida para o atleta aguentar intensidades mais altas depois. Em outras palavras, a zona 2 é onde você constrói o motor do endurance. Agora a gente vai começar a entrar nas zonas, na zona 1. A gente sabe que a zona 1, a gente colocou aqui a minha zona, né? Só para deixar claro para as pessoas, a gente calculou aqui essa zona através da fórmula de Carvone. A gente pegou a minha frequência cardíaca máxima, que está em 193, 194, e a minha frequência de repouso em 56. Então, para mim, a minha zona 1, baseado em Carvone, que eu não usei ainda testes de lactato, ele está em 125 e 139. O que diferencia a zona 1 da zona 2 e para que serve a zona 1, treinar em zona 1? Perfeito, vamos nessa. Então, no seu caso, a zona 1 ficou ali entre 125 e 139 BPM, calculado pelo método de Carvone, usando o seu FC de repouso e FC máxima. Agora, qual que é a diferença da zona 1 para a zona 2? A zona 1 é basicamente uma zona de recuperação ativa, ou seja, é uma intensidade bem leve, muito confortável, em que você consegue conversar tranquilamente. O objetivo principal de treinar na zona 1 é promover a recuperação, ajudar a circulação sanguínea e facilitar a remoção de metabólitos depois de treinos mais intensos, sem gerar mais fadiga. É aquele ritmo de rodagem bem leve que serve para soltar as pernas, manter o corpo em movimento, mas sim existe muito do sistema. Já a zona 2, como a gente falou... Não, vamos lá, calma. Vamos parar primeiro na zona 1 aqui. Na zona 1, a gente vê que a gente está muito abaixo do LT1 e o VT1, o que significa que a gente vai conseguir gerar um pouco de trabalho nos músculos sem necessariamente aumentar a concentração de lactato. Então, a Z1 seria a melhor zona para fazer aquecimento pré-prova, né? Como a gente tem que fazer aquela corrida de 10 minutos, 15 minutos antes da prova e não quer consumir o meu glicogênio e eu também não quero aumentar a concentração de lactato, a gente, trabalhando em Z1, a gente consegue só queimar gordura aqui, né? Gordura sempre sobra, e sem concentrar lactato, né? Porque a gente está muito abaixo ali do LT1, então a capacidade de processamento do corpo não vai deixar o lactato subir. Então, é isso, né? Zona 1 para aquecer para a prova tá ótimo. Exatamente, você pegou a ideia direitinho. Em zona 1 é realmente perfeita para isso. Como você falou, estando bem abaixo do LT1 e do VT1, você não vai gerar praticamente acúmulo de lactato, porque também é uma intensidade super leve. Isso faz com que você use principalmente gordura como combustível, sem mexer muito nas reservas de glicogênio. E é justamente por isso que a zona 1 é ótima para aquecer antes da prova. Você dá aquela corridinha leve, prepara o corpo, esquenta os músculos e não gasta energia preciosa, não acumula lactato. Então é isso aí. A zona 1 é perfeita para um aquecimento tranquilo, antes de entrar de verdade na prova. Agora a gente chega na zona 2, a minha zona favorita, né? Vamos definir como é que se dá a zona 2 a partir de LT1 e VT1, que é a zona 2, ele vai no limite
do LT1, certo? E me fala sobre o MGT1. Como é que esse transportador ele é otimizado através do treinamento em Z2? Com certeza. Vamos nessa, que a Zona 2 é o xodó de muita gente. Então, a Zona 2 fica mesmo ali logo abaixo do LT1 e VT1. Em outras palavras, o topo da Zona 2 está bem próximo daquele ponto onde o lactato começa a subir levemente, mas ainda de maneira controlada. Aquela zona que você está confortável, consegue falar frases curtas, e o corpo está usando principalmente gordura como combustível, mas já começando a envolver um pouco de carboidrato de forma bem leve. Agora, falando do NCT1, que é o transportador de monocarboxilato 1, ele é essencial nessa história. Treinar na zona 2 aumenta a excreção desses transportadores nas células musculares. O que isso significa? Significa que seu corpo fica melhor em captar e usar o lactato como combustível, em vez de deixar ele se acumular. O NCT1 ajuda a transportar o lactato para dentro das fibras musculares oxidativas, onde ele é reaproveitado como energia. Em resumo, quanto mais você treina na zona 2, mais o seu corpo otimiza esses transportadores, melhorando a capacidade de limpar e usar o lactato. E é por isso que a zona 2 é tão importante para construir uma base de endurance super eficiente. Tá, o Sam Milan, ele sempre enfatiza que treinar no topo da zona 2, ele é o ponto máximo para criar mitocôndria em células musculares de contração lenta. E o que isso acontece? Quando você faz isso, você treina ao máximo os seus músculos e suas células para processar o lactato, ou seja, consumir o lactato sendo concentrado no corpo quando você trabalha em zonas acima. E aí, além disso, você trabalha o aumento do MCT, que também auxilia no processamento de lactato. Então, quando você vai correr uma prova e você está com sua zona 2 em dia, você consegue produzir mais lactato sem aumentar a concentração de lactato. É isso, né? Isso mesmo, você resumiu perfeitamente. O Sam Milan realmente enfatiza que treinar bem no topo da zona 2 é como dar um super estímulo para as mitocôndrias nas fibras de contração lenta, que são aquelas que sustentam esforços de longa duração. Ao fazer isso, você treina o seu corpo para lidar com o lactato de forma muito mais eficiente. Em outras palavras, quando você está com a zona 2 bem treinada, você consegue produzir mais lactato em esforços mais intensos sem que ele se acumule tanto, porque seu corpo está mais apto a queimá-lo como combustível. Além disso, como você mencionou, o aumento dos transportadores MCT1 ajuda a puxar lactato para dentro das células que vão usá-lo como energia. No fim das contas, isso significa que na hora de correr uma prova, você vai aguentar intensidades maiores sem estourar tão cedo, porque seu corpo está muito mais eficiente em lidar com o lactato. Tá, então agora a gente vai entrar na zona 3. Eu acho que a zona 3 é a zona que as pessoas menos gostam. Tirando, quer dizer, quem não gosta da zona 3 é o pessoal do metro polarizado, né? O pessoal do piramidal meio que gosta da zona 3. Me fala por que a zona 3, o treinamento em zona 3, ele é tão polêmico? Com certeza. A zona 3 é meio aquela zona polêmica no mundo do treinamento. Então, por que ela gera tanta discussão? Justamente porque ela fica ali no meio do caminho. Ou seja, ela não é nem tão leve e recuperativa quanto a zona 1 e 2, nem tão claramente intensa e direcionada como a zona 4 e 5. Por isso, no treinamento polarizado, a galera costuma evitar a zona 3, porque ela é meio que uma zona cinza. Você acaba gastando energia considerável, mas não necessariamente obtém os mesmos benefícios específicos que teria treinando bem leve ou bem forte. Em outras palavras, a zona 3 é uma intensidade moderada, onde você está trabalhando, mas não está nem construindo uma base aeróbica tão eficiente quanto na zona 2, nem fazendo treinos de limiar ou VO2 máximo tão eficazes quanto nas zonas mais altas. Por isso ela é meio polêmica. Alguns treinadores preferem focar mais nos extremos, muito leve e muito forte, e deixar a zona 3 de lado. A parte curiosa sobre a zona 3 é que, por exemplo, se eu sair para correr sem prestar atenção em nada, provavelmente eu vou correr em Z3. Por quê? Porque correr em zona 2, se você pega uma subidinha, qualquer coisa, o batimento ele já vai subir ali acima de 150, então eu meio que já vou sair da zona 2. E também eu não vou querer ficar forçando tanto quanto em estar em Z4, né? Em estar ali na zona de limiar de lactato, porque aí já tá ofegante, já dá uma cansada. Então, se você quiser... Quando eu saio para correr sem nenhum compromisso, eu fico em Z3. E aí eu fico muito chateado que Z3 é a zona a zona proibida, né? Não proibida, mas parece que é a zona que menos tem função de treinamento, no meu caso, que eu gosto do polarizado, né?
É exatamente isso. A zona 3 é tipo aquela armadilha natural. Se você sai pra correr sem prestar atenção, é muito fácil cair nela, porque aquele ritmo é meio confortável, mas também não é tão leve a ponto de você realmente estar na zona 2. E ao mesmo tempo, você não quer ficar tão ofegante quanto na zona 4. Então a zona 3 é o que acontece por padrão se você não estiver muito atento. E aí vem aquela sensação de que é uma zona proibida pra quem gosta do treino polarizado, porque ela não traz os mesmos benefícios específicos das zonas extremas. No seu caso, que curte polarizado, faz todo sentido ficar de olho pra não cair nessa zona cinza sem querer. E realmente, é meio frustrante, mas é só uma questão de consciência e ajuste. E aí você pode manter seu treino no rumo certo. Tá, voltando um pouquinho aqui na zona 3 ainda. Zona 3 seria a zona de frequência ideal para correr maratona, pelo menos para mim que não sou muito bem treinado. Será que isso faz sentido? Olha, faz todo sentido sim. Pra muita gente que não é super treinada, a zona 3 acaba sendo aquele ritmo de maratona confortável, mas ainda assim desafiador. Ou seja, pra quem não tá com uma base super consolidada, a zona 2 pode ser um pouco lenta demais pra manter por 42 quilômetros e a zona 4 já é muito intensa. Então a zona 3 acaba sendo aquele meio termo que você consegue sustentar ao longo da maratona. Então pra você, faz sentido sim. Mesmo que ela não seja a zona ideal pra outros tipos de treino, pra uma prova longa como uma maratona, ela pode ser o ritmo certo pra você completar sem se desgastar demais. Agora vamos começar a falar um pouco sobre porrada, né? Zona 4, zona de limiar de lactato, treino importante na semana. Me fala por que o treinamento em Z4 ele é tão importante e por que ele é tão desafiador? Com certeza, vamos falar da porrada então, a zona 4. A zona 4 é aquela zona de limiar de lactato, onde você tá realmente trabalhando duro. Ela é importantíssima porque é o ponto em que você treina o seu corpo para tolerar e processar melhor o lactato quando tá chegando perto do seu limite. Ou seja, treinar em Z4 melhora o seu limiar anaeróbico, fazendo com que você consiga sustentar ritmos mais fortes por mais tempo, antes de ficar realmente quebrado. E é desafiador, porque você tá ali no limite do desconforto. Não é o sprint local, mas também não é sustentável por horas como a zona 2. Você tá numa zona onde o corpo está produzindo lactato e você está treinando a sua capacidade de lidar com isso. É um tipo de treino que é duro, mas que traz ganhos de performance bem claros, porque ele empurra para cima o teu limiar e faz com que você corra mais rápido, sem quebrar. Vamos falar sobre o tal do limiar de lactato. Limiar de lactato, pelo que eu entendi, é o ponto em que a produção de lactato e o processamento de lactato, né, a retirada de lactato do corpo, eles são quase equivalentes. Geralmente a produção ele é um pouco maior. Por quê? Porque geralmente em Z4, quando você está no limiar de lactato, o limiar de lactato ele não existe um ponto muito bem definido. Ele é meio que falado, o limiar de lactato para um exercício de 1 hora, limiar de lactato para exercício de 2 horas, e assim vai, né? Que é um pouco abaixo. Por quê? Porque se for 1 hora, você vai produzir lactato acima do que você processa, porém, em 1 hora, o seu corpo ele enche de lactato. E a sensação do corpo cheio de lactato, que ele vai ser uma concentração, que um dia eu preciso medir para saber quanto que é o lactato que eu suporto, ele acontece. É isso, né? Isso mesmo, você mandou muito bem na explicação. O limiar de lactato é realmente esse ponto dinâmico em que a produção e a remoção de lactato ficam quase em equilíbrio, mas não é um ponto fixo e absoluto. Como você disse, ele depende da duração do esforço. Por exemplo, o limiar de lactato para um esforço de 1 hora vai ser um pouco mais alto do que para um esforço de 2 horas. Porque se você for manter por mais tempo, você precisa de um equilíbrio um pouco mais baixo para não se encher de lactato tão rapidamente. Então, quando você está em Z4, você está treinando bem nessa região onde o seu corpo está aprendendo a lidar com esse equilíbrio. Se você forçar demais, vai produzir mais lactato do que consegue remover, e aí em 1 hora, por exemplo, você chega no seu limite de tolerância de lactato. E sim, para saber exatamente esse valor, você precisaria de um teste. Mas a ideia geral é essa que o Lai falou. O limiar não é um ponto fixo, ele é ajustável dependendo da duração do esforço. Tá, e aí vamos falar um pouco sobre qual que é a sensação do aumento da concentração de lactato no corpo. Claro, vamos nessa. A sensação do aumento de lactato no corpo é aquele famoso desconforto que começa a subir quando você está em intensidades mais altas.
Basicamente, você começa a sentir uma queimação nos músculos, especialmente nas pernas se estiver correndo, ou nos braços se estiver fazendo algum outro tipo de exercício. Aquela sensação de que o músculo tá ficando pesado, que a respiração tá ficando mais difícil e que você tá tendo que se esforçar bem mais para manter o mesmo ritmo. É meio como se o corpo estivesse dando um sinal de que tá chegando perto do limite de uma zona de conforto e entrando naquele território onde o lactato está se acumulando mais rápido do que o corpo consegue limpar. Em resumo, o aumento da concentração de lactato traz aquela sensação de queimação muscular, de cansaço mais rápido e de que o esforço está ficando bem mais intenso. E é justamente treinando nessas zonas que você vai aumentando a capacidade do corpo de lidar com isso. E só para relembrar ali os termos que a gente no começo, o Z4 é onde a gente atinge o LT2 e VT2. É isso aí, né? Exatamente, isso mesmo. O Z4 é justamente aquela zona onde você tá ali batendo no LT2 e no VT2. Ou seja, é a zona em que você tá bem perto ou já no ponto em que o lactato começa a se acumular de forma mais rápida, porque você tá produzindo mais do que consegue limpar. O VT2, por sua vez, é o ponto em que a ventilação também fica bem mais ofegante e desproporcional ao esforço. Então, resumindo, Z4 é a zona onde você tá trabalhando bem no limiar superior, no LT2 e VT2. Eu esqueci de comentar uma coisa sobre a zona 4. Zona 4, quando eu começo a produzir lactato, significa que eu estou usando carboidrato como combustível, né? E a produção de energia através de carboidrato, ele consome mais oxigênio e por isso que fica mais ofegante. É isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Quando você entra na zona 4 e começa a produzir mais lactato, isso significa que você está usando predominantemente carboidratos como combustível. E sim, a produção de energia a partir de carboidratos consome mais oxigênio, o que deixa a respiração mais ofegante. Então é exatamente isso. Na zona 4, você está em um território onde a energia vem mais dos carboidratos, e isso exige mais do seu sistema cardiorrespiratório, por isso a sensação de ofegar mais. Ok, e aí a gente vai entrar em zona 5, que é acima do LT2. Me explica o que é a zona 5, me explica qual que é o combustível que ele usa, o substrato que ele gera através disso. Com certeza, vamos entrar nessa parte mais intensa. A zona 5 é aquela zona que fica acima da LT2, ou seja, você já está em um esforço bem elevado, geralmente trabalhando perto ou no seu VO2 máximo. Nesse ponto, o corpo está usando predominantemente carboidratos como combustível, porque é a fonte de energia mais rápida para esforços dessa intensidade. Como resultado, você está gerando bastante lactato, mas agora em um nível em que ele se acumula muito mais rápido do que o corpo consegue processar, o que torna esse esforço sustentável por períodos curtos. Então, na zona 5, o substrato principal é o carboidrato e o subproduto é um acúmulo rápido de lactato. É basicamente aquela zona de tiros, intervalos curtos, esforços máximos, onde você está puxando o fôlego no limite e trabalhando no máximo da sua capacidade aeróbica e anaeróbica. Me fala um pouco sobre a produção de energia através de sistema anaeróbico. Claro, vamos lá. Quando a gente fala de produção de energia pelo sistema anaeróbico, a gente está falando de um jeito rápido de gerar energia sem usar oxigênio. Esse sistema entra em ação quando você está fazendo um esforço muito intenso, tipo um sprint ou um tiro curto. O seu corpo precisa de energia rápido demais para esse oxigênio chegar. Existem basicamente dois caminhos anaeróbicos. O sistema de fosfogênio, que usa o ATP e a creatina fosfato armazenados nos músculos para dar energia explosiva por alguns segundos, e a glicólise anaeróbica, que quebra o glicogênio em glicose e gera energia com lactato como subproduto. Esse processo é mais rápido do que a via aeróbica, mas não dá para sustentar por muito tempo, porque o acúmulo de lactato e a acidose acaba causando fadiga muscular. Então, resumindo, o sistema anaeróbico é essa rota rápida de energia, que usa principalmente carboidratos, e não precisa de oxigênio, mas vem com preço de acumular lactato e limitado ao esforço. Tá, vamos falar sobre a diferença entre produção de energia através de glicogênio de forma aeróbica e anaeróbica. Qual que é o substrato que ele gera depois desse tipo de processamento? Qual que é a diferença dos dois? Com certeza, vamos falar sobre isso. Então, quando você produz energia a partir do glicogênio de forma aeróbica, você está usando oxigênio para quebrar o glicogênio em glicose e depois converter isso em energia de maneira mais lenta, mas muito mais eficiente. O subproduto principal dessa via é o dióxido de carbono e a água, e são facilmente eliminados pela respiração e pelo suor. Agora, quando você produz energia de forma anaeróbica, você está quebrando o glicogênio sem oxigênio, o que é mais rápido, mas gera lactato como subproduto. O lactato é aquele composto que se acumula nos músculos e no sangue quando você está em alta intensidade e pode levar fadiga. Então, a grande diferença é essa. A via aeróbica é mais eficiente e produz CO2 e água, enquanto a via anaeróbica é mais rápida, mas produz lactato como subproduto. Ok, então significa que quando eu estou produzindo lactato, eu estou produzindo energia por via anaeróbica. E
pelo que eu me lembre, a produção de energia anaeróbica ele é mais feita pelas células musculares de contração rápida. É isso, né? E aí ele vai gerar o lactato, e esse lactato ele pode ser usado pelas células de contração lenta para ser produzida energia também, certo? Que é o que a gente treinou em Z2. Isso mesmo, você pegou direitinho. Então, quando você está produzindo lactato, significa que você está realmente usando a via anaeróbica para gerar energia. E você está certíssimo, essa produção anaeróbica de energia é principalmente feita pelas fibras musculares de contração rápida, que entram em ação quando você precisa de explosão e intensidade. O lactato que é gerado pode ser reaproveitado como combustível pelas fibras de contração lenta, que são mais oxidativas. E é justamente isso que você treina na zona 2, aumentando a capacidade do corpo de captar e usar o lactato como energia. Então é isso mesmo, a zona 2 treina essa habilidade de transformar o lactato de volta em energia nas fibras mais lácteas. E aí agora finalmente a gente chega na zona 5. O que é a zona 5 e como que ele diferencia da zona 4? Beleza, vamos lá. A zona 5 é aquela zona de esforço máximo, onde você está trabalhando acima do seu limiar de lactato e realmente puxando até o seu VO2 máximo. Em outras palavras, é o esforço que você só consegue manter por períodos bem curtos, com motivos curtos e intervalos de altíssima intensidade. Enquanto na zona 4 você cai ali no limiar, na zona 5 você já passou desse limiar e está em um território onde o corpo está produzindo muito lactato ou trabalhando com uma demanda de oxigênio no limite. Então, a diferença principal é que a zona 5 é um esforço ainda mais curto e mais intenso, focado em aumentar o VO2 máximo e a capacidade de trabalhar em intensidades extremas. Ok, e aí agora a gente chega na zona 6, que é o puramente anaeróbico que usa a creatina como combustível. Me fala mais sobre isso, quanto tempo ele dura? Com certeza, vamos lá. A zona 6 é realmente o território puramente anaeróbico, onde você está usando a creatina fosfato como principal fonte de energia. Esse sistema de energia é ultra rápido e é o que você usa para esforços máximos explosivos, tipo um sprint de poucos segundos, um levantamento de peso bem pesado ou qualquer atividade que demande potência imediata. Em termos de duração, esse sistema de creatina fosfato dura só cerca de 10 a 15 segundos no máximo, porque as reservas de fosfocreatina nos músculos são bem limitadas. Depois disso, você precisa de um tempinho para recuperar, porque esse sistema é muito rápido, mas também se esgota muito depressa. Então, a zona 6 é aquele esforço curtíssimo, explosivo e totalmente anaeróbico, onde a creatina é o combustível rei. Tá, então é isso que eu uso quando eu dou meu sprint final nas provas, né? Aquele último tiro vendo ali o pórtico de chegada. Isso mesmo, é exatamente isso. Quando você tá naquele sprint final, vendo o pórtico de chegada e dando tudo que tem nos últimos segundos, é a zona 6 que tá reinando. Nesse momento, você tá puxando energia do sistema de creatina fosfato para aquela explosão final. É um esforço curtíssimo, super intenso, e é o que te permite dar aquele gás a mais para cruzar a linha de chegada com tudo. Agora vamos falar sobre percepção de esforço das zonas, o RPE. Me fala como que é a percepção de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Com certeza, vamos nessa. O RPE, que é a percepção subjetiva de esforço, ajuda a gente a entender como cada zona sente no corpo. Então vamos lá, passando zona por zona. Na Z1, que é a zona de recuperação, o RPE é bem baixo, algo como 1 ou 2 numa escala de 10. É aquela zona em que você está super confortável, consegue conversar tranquilamente e sente como se estivesse só dando um tretezinho leve. Na Z2, que é a zona de base aeróbica, a RPE sobe um pouquinho, fica ali por volta de 3 a 4. Você ainda consegue conversar, mas com frases curtas, e o esforço é sustentável por bastante tempo. Na Z3, que é aquela zona intermediária, o RPE já vai para uns 5 a 6. Você sente que está fazendo um esforço moderado, a conversa fica mais difícil, e é uma zona que dá para segurar por um tempo, mas não é tão confortável quanto a Z2. Na Z4, que é a zona de limiar, a RPE fica ali em torno de 7 a 8. É um esforço forte, você tá bem focado, a respiração tá pesada, e é um ritmo que você sabe que não vai conseguir manter por muito tempo, mas é crucial para melhorar o limiar. Na Z5, que é quase tudo que você tem, o RPE tá na faixa de 9. É muito intenso, você tá ofegante, falando só palavras soltas e contando os segundos para acabar aquele tiro. É a zona de VO2 máximo. E a C6, que é o esforço máximo absoluto, a RPE 10. É aquele sprint final, você não consegue falar nada, só dá tudo que tem por alguns segundos antes de parar. Então cada zona tem sua sensação no corpo, e o RPE é uma ótima maneira de entender em que zona você tá. Então agora vamos terminar sobre a ciência do endurance otimizado. Me fala sobre a base mitocondrial, o refinamento, a estratégia da periodização e o resultado que a gente vê com isso. Com certeza, vamos amarrar tudo isso.
Então, quando a gente fala da ciência do endurance otimizado, a base de tudo é realmente a construção mitocondrial, que vem lá da zona 2. É nessa zona que você constrói a maior parte da sua capacidade de resistência, aumentando a quantidade e eficiência das mitocôndrias. É como construir a fundação da sua casa de endurance. Depois vem o refinamento, que acontece nas zonas mais altas, como a zona 4, onde você trabalha o limiar de lactato, e na zona 5, onde você trabalha o VO2 máximo. Essas zonas refinam sua capacidade de lidar com intensidades mais altas e de tolerar o esforço. A estratégia de periodização é que organiza tudo isso ao longo do tempo. Você passa por fases de base, fases de construção, fases de polimento, e assim vai otimizando cada aspecto do seu desempenho. O resultado disso tudo é que você se torna um atleta muito mais resistente, capaz de sustentar ritmos mais fortes por mais tempo e com menor risco de fadiga. Ou seja, é a ciência de construir uma base sólida e depois lapidar sua performance para chegar no maior endurance possível. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Qualquer coisa é só chamar. Fico feliz que a gente conseguiu passar por todas essas zonas e nuances. Então é isso, bons treinos pra você e até a próxima!